o verso 1 até o verso de número 12. Falar sobre vida com Deus, usando o exemplo aqui de Abraão. Diz assim o texto, Gênesis 22, verso 1 ao verso 12. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. E o verso 12, o último. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Amém. História bastante conhecida das histórias do Antigo Testamento, especialmente as histórias relacionadas a Abraão. Tem muita gente que gosta de falar sobre o sacrifício, pega a lenha, o fogo, e Deus manda o cordeiro, e outros gostam de falar, que Abraão disse: vamos adorar e depois voltaremos, falando, olha, tá vendo? Profetizou a Abraão que voltaria com filho, tal. E tem tantas histórias aqui nesse texto. A verdade é que não dá para falar nada, se essa era a ideia que tinha no texto. A única coisa que a gente acha semelhante aqui, aí sim, é que Isaque é um tipo de Jesus, né? Filho único, sacrificado pelo Pai, pela vontade de Deus, e que Deus enviou o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Fora isso, não tem nenhuma mística por trás dessa história aqui do Abraão. E olha que o Abraão, ele é abençoado. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Abraão é amigo de Deus, a Bíblia diz. Tem umas histórias assim, envolvendo Abraão, fantástica. A gente gosta de história de luta, de força. A gente gosta das histórias do Antigo Testamento, dos juízes. A gente gosta da história de Davi contra Golias. Nós nos impressionamos com esse tipo de história.
E Abraão teve algumas que não é para qualquer um. Já pensou? Ele ouviu uma voz dizendo: sai da onde você está, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Sai da casa dos seus pais, que eu vou dizer para você onde você tem que ir. Já pensou ouvir uma voz falando isso aí? Imagina, Álvaro, pega a sua esposa, seu filho, entra no carro e começa a dirigir. E eu vou te mostrar o caminho. Não precisa de GPS, não precisa nada. Eu vou mostrar para você. Negócio de... É coisa de Deus, né? É igual nunca ter chovido. Acho que eu já falei sobre isso aqui. Você tem que ser muito crente. Nunca choveu. Aí Deus fala para o homem: olha, construa uma embarcação de 120 metros de comprimento, 30 de altura, 40 de largura e vai colocar os animais lá dentro. Tem que ser crente, né? E é o Abraão aqui também. Deus fala com Noé, depois fala com Abraão. Capítulo 12. Aí depois Deus tem a história, né, dos viajantes que passam, Abraão faz a comida para eles. Né? E tudo isso envolve a promessa que Deus havia feito, Sara ri, por isso que o nome do menino é Isaac, né? Porque ela riu, aí o nome dele agora é esse, né? Significa isso, porque Deus estava confirmando a promessa. Aí tem a outra história que Deus manda ele sair da tenda, conte as estrelas, assim será a sua descendência. É coisa que Deus faz com Abraão. Coisas que Abraão responde, por isso que é o pai da fé. Por isso que Paulo diz que, repetindo o que estava no Gênesis, porque ele creu, isso foi creditado como justiça. A justiça de Deus foi posta em cima de Abraão, porque Abraão creu no que Deus estava falando. Aqui é uma outra história assim, fabulosa. Abraão já é velho, ele e Sara já estão de idade muito avançada. E um com 100, outro com 90 aproximadamente. E Deus fala: apesar do corpo de vocês não poderem mais gerar filhos, algo natural, eu vou dar um filho a vocês. Eu vou fazer com que vocês tenham filhos. E um filho e a descendência de vocês serão muito grande. Será muito grande. E de fato aconteceu. Abraão se torna pai. Mas o da promessa é Isaac, não Ismael. O filho espiritual é Isaac. Espiritual no sentido daquele filho da promessa. O outro é ajuda humana. O Ismael é ajuda humana. Sara acha que não pode ter filho porque é velha. Dá a sua serva para Abraão poder gerar com ela um filho. Isso era normal naquela época. Fazia isso. Mas não era desse jeito que Deus queria que as coisas acontecessem. Porque tinha que confiar em Deus. Tinha que crer naquilo que Deus falou. E Deus vai lá e conserta mais uma vez o erro humano. Dar a Abraão Isaac, o filho da promessa. Que Abraão mais queria. A partir de Isaac, a promessa de Deus na vida de Abraão passa a se cumprir. Deus vai cumprir na vida de Abraão, a partir de Isaac, aquilo que ele havia falado. Porém, agora, Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Ora, vamos lá. Deus não aceita sacrifício humano. O animal, o cordeiro, era apenas um símbolo do sacrifício perfeito de Jesus. O ambiente onde Abraão vivia era normal sacrificar seres humanos. Crianças, inclusive. Bebês arrancados das suas mães e eram sacrificados aos deuses. Era normal aquilo dali. O que não era normal era o Deus não aceitar esse sacrifício. Ele intervir de alguma forma. Isso não era normal. O normal é sacrifique. E Abraão está se relacionando com esse Deus
que tem nome, ou alguns nomes, mas não tem imagem, mas fala com Abraão de alguma forma, e pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Parece uma contradição. É como se o texto quisesse dizer para nós: o que você tem de mais precioso? O que é mais valioso para você? Abraão já era bem-sucedido, Abraão tinha muita riqueza já. Não era ainda o que ele se tornou, mas ele já era muito rico. Ele tinha muitos servos, ele já tinha muitos bens. Abraão já tinha uma riqueza. Só que o que era mais precioso para Abraão era o seu filho. Provavelmente, isso é o mais precioso para qualquer pai. Acho que qualquer pai trocaria tudo que tem pela saúde do seu filho, pelo bem-estar do seu filho. Qualquer pai trocaria toda a sua riqueza, tudo que possui, para que os seus filhos se dessem bem. Imagina, se houvesse a possibilidade, Deus nos dissesse: se você me der tudo que você tem, absolutamente tudo que você possui, e eu garanto a você que o seu filho será bem-sucedido, nós entregaríamos tudo. Nós daríamos tudo. Porque nós estamos interessados no bem dos nossos filhos. Quer ver um pai ou uma mãe ficar crente de verdade? É um filho ficar doente. Não que não seja, mas quer ficar mais crente, correr para quarta-feira orar, é o filho ficar doente. Mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Eu posso ficar doente, meu filho não. Pai quer ver o filho chorar. Que pai quer ver o filho com dor? Não existe, não tem. Pai, mãe. Na concepção da palavra, o que ela tem que significar. De fato, ninguém quer. É tudo pelo nosso filho. Quem já teve o filho na beira da morte já não orou a Deus. Troca. Eu dou a minha vida pela do meu filho. Eu dou a minha vida. Deus faz as coisas, é meio paradoxo, né? Os pais falam: eu dou minha vida pelo meu filho. Aí Deus fala: eu dou a vida do meu filho pela de vocês que não merece. Deus faz uns negócios estranhos, né? E graças a Deus que ele faz coisa que a gente não entende. Glória a Deus por isso. E Deus pede para Abraão que ele tem mais valioso. É o seu filho. Seu único filho. O texto reforça. Mas tem o Ismael, mas o que importa aqui é o Isaac. O seu único filho. Aí Abraão faz o quê? Abraão vai lá e leva. Abraão vai lá e pega o filho. O texto não diz que Abraão está pensando outra coisa. Deus não revelou nada a Abraão. Deus não mostrou nada a Abraão. Deus mandou pegar o Isaac e levar para sacrificar. É isso que Deus manda fazer. Pega o que você tem de mais importante e vai lá sacrificar, lá na região de Moriá. Lá. E eu vou te mostrar o lugar exato que você tem que fazer isso. É assim que Deus fez com Abraão. É assim que Deus está fazendo com Abraão. Não é só essa vez. Todas as outras vezes, Deus falou assim com Abraão. Não teve acordo de ouvir a outra parte. Deus não pediu para escutar o outro lado. Deus não queria proposta de Abraão. Não. Por quê? Eu falei que o tema era vida com Deus. Só que não é a partir de nós esse relacionamento. É a partir de Deus. Os termos para andar com Deus não são nossos, são de Deus. A forma que nós temos que nos relacionar com Deus não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus estabeleceu. Não é da maneira que eu acho que está certo. E o problema é nosso, se acha ou não que está certo. É nos termos dele, é da forma dele. Obviamente que Deus não está querendo
que Abraão, de fato, sacrifique o seu filho. Não é isso que Deus está fazendo. É como se, claro, Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz isso. Mas Deus nos prova para aprovar o nosso caráter, para ver o quanto nós entendemos de relacionamento com Deus, o quanto nós queremos esse relacionamento com Deus. E nos termos de Deus, isso exige algumas coisas. Para uma geração que nós vivemos, onde compromisso é difícil, onde se manter firme é difícil, onde falar sobre exigência é difícil, é um negócio, né? As palavras hoje são todas alteradas. Quando eu entrei numa empresa para trabalhar, muito tempo atrás, era relação patrão-empregado, era empregado. Hoje não pode falar empregado, hoje é colaborador. Não pode falar empregado. Empregado está fora do padrão. É colaborador. Você colabora com a empresa. Você colabora com ela ganhar muito e você apenas o seu salário. E ele vai dizer que está tudo certo, porque está combinado isso no contrato. Então você não tem nada que reclamar. Então não tem mais essas expressões ou essa motivação de compromisso, de exigência, de dizer que é assim. Já que estou falando de filho, e claro, tem educadores na igreja, então tomar cuidado quando nós falamos, mas eu estava vendo uma educadora de Instagram, e ela disse que não pode falar não para o filho, porque ele está se desenvolvendo, ele está crescendo. Então, se ele ouvir muito não, vai crescer uma criança negativa, pessimista, uma criança acuada, introvertida, porque ouviu muito não. Então, a gente tem que ter certo cuidado, inclusive a falar. Com Deus não tem essas coisas. Com Deus, para se relacionar com Ele, é nos termos dEle. Então, vamos lá. Todo mundo quer ter a fé de Abraão. Todo mundo quer ter. Mas todo mundo está disposto a, quando Deus falar, sair do lugar, você sair? Todo mundo quer ser amigo de Deus como Abraão. Mas quando Deus falar, vai por aqui, ou faça isso daqui, nós estamos dispostos? Então o Abraão é um exemplo para nós de relacionamento com Deus. Ele é por quê? Porque ele entendeu que quem chamou foi Deus. De que quem o trouxe, porque ele estava lá no meio da idolatria, e ele era mais um na multidão de pessoas, e é Deus que o buscou, é Deus que o trouxe para se relacionar com ele. Não foi Abraão que fez um favor para Deus para que a promessa se cumprisse. É Deus que fez um favor a Abraão ao tirar do pecado e dizer para ele que você agora é o meu filho, você agora é o meu servo, e a partir de você eu vou formar uma grande nação. Abraão não merecia nada disso, mas aceitou por fé o que Deus estava lhe falando. E é por isso que Abraão nos ensina muita coisa sobre vida com Deus. Primeira delas, não só no capítulo 22, mas em todos os outros, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Não questione, obedeça. Obedeça. Se Deus mandar o Álvaro entrar no carro com a família dele e sair por aí, sem destino, como diz a canção, né? Sem saber para onde eu vou, vai. Obedeça, porque Deus está na frente. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. A direção de Deus não falha de jeito nenhum. Se Deus mandou, então obedeça. Se for o Senhor que falou, então pode acreditar, pode confiar na palavra de Deus. Obedeça o que Ele disse.
Possa ser que hoje, para nós, que estamos nos acostumando com essa geração e não podemos ouvir certas coisas, porque até dentro da igreja, na nossa comunidade, possa expressar um pouco pesada essa palavra, mas se é de Deus, então obedeça. Se ela é minha, não tem problema, não precisa obedecer. Mas se é de Deus, obedeça. Obedeça à voz de Deus. Não lute contra a vontade de Deus. Não contenda contra Deus. Não contenda contra a palavra de Deus. Não queira discutir contra a palavra de Deus. Não queira, de forma nenhuma. Abraão é um exemplo disso. Obedeceu a palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser estranha para alguns, mas se você tem convicção de que é Deus, você vai obedecer a palavra e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então obedeça a palavra de Deus. Obedeça. Primeira coisa que Abraão fez. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com Abraão. Renuncie em tudo por causa de Deus. Deixe tudo para trás que impede o seu relacionamento com Deus. Não deixe nada entre você e Deus. Deus sabia que se Abraão continuasse aonde ele estava, no meio da idolatria, era possível que o coração de Abraão ficasse em dúvida. E nós temos pelo menos duas vezes em que Abraão ele mente, achando que se ele falasse a verdade, ele morreria e a promessa não se cumpriria. Deus não precisa disso. Deus não precisa. Abraão não precisa fazer disso. Não precisa nada dessas coisas. O que Deus queria de Abraão era: renda-se completamente à vontade de Deus. Se Deus falou que você vai ter um filho, não se preocupe, o faraó não vai te matar. Não vai matar sua esposa. Que era esse o medo de Abraão. A falta de alimento não vai te prejudicar. Deus não vai deixar que nada aconteça. Porque é Deus que está te chamando, é Deus que te chamou. É Deus que falou com você. Então, renuncie tudo e qualquer coisa para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Não dá para ser meio termo, não dá. Não dá para ficar lá e cá, não funciona assim com Deus. Lá em Apocalipse, o que é que fala lá que Jesus diz à igreja de Laodiceia? Em cima do muro, eu vou jogar fora. Morno não serve. Ou é frio ou é quente. E o frio ali não é de ruim não, tá? E quente é bom, não. Ou você é ou você não é. É isso que está falando. Ou você está embaixo ou você está em cima do muro. Em cima do muro não presta. Não dá para ser assim. Mas para que isso não aconteça, eu tenho que abandonar todas as minhas vontades. Eu tenho que abandonar tudo que eu imagino, tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Eu abro mão de muita coisa para que a vontade de Deus ela se cumpra. Para que a vontade de Deus ela permaneça. Se houvesse a possibilidade de perguntar para Abraão: e aí, está confortável lá na casa do pai? Está tranquilo, está na linha de sucessão. Morre o pai, fica o irmão, morre o irmão, fica o Abraão, está tudo certo. Sou o chefe do clã inteiro. Estou conduzindo tudo, está tudo ótimo. Aí Deus fala: aqui não serve. Esse lugar não é bom para você, não é o lugar que eu quero que você esteja. Então você sai dali e vai para um lugar onde eu vou mostrar a você, e lá eu vou fazer você uma grande nação. Então, se for necessário, renuncie até mesmo os seus sonhos e os seus projetos, submetendo eles à vontade exclusiva de Deus. Entregue toda a sua vida ao controle de Deus. Não ache que em você há alguma parte que Deus não possa controlar, de forma alguma. Tudo em nós, tudo em mim, tudo em você deve ser controlado por Deus. Deve estar debaixo do senhorio de Jesus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, deve ser entregue no altar de Deus para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Renuncie toda a sua vontade. Terceira coisa, confie em Deus. Confie. Deus que chamou é o Deus que se responsabiliza. E Abraão confia em Deus. Não sei o que acontece. Em Hebreus fala isso, né? Que Abraão foi sacrificar o Isaac
E ele cria que Deus poderia trazê-lo de volta à vida ressuscitando. Ele confiava que Deus ia fazer alguma coisa. Ele sabia, porque ele já viu, ele provou. Né? Imagina o Abraão falando do salmo lá da frente. Ele provou e viu que o Senhor é bom. Ele sabe que Deus é bom. Ele já viu o que Deus havia feito. Ele está presenciando. Ele está contemplando as maravilhas do Senhor. Deus o tirou de lá. Deus o levou para um lugar e disse: olha, tudo isso aqui, tudo isso aqui eu vou dar aos seus descendentes. Está aqui, essa terra pertence a vocês. Eu vou dar a vocês. Não é ninguém que vai fazer isso, é eu. Eu vou dar a vocês. E Abraão confiou que Deus ia fazer isso. Deus falou pela última vez a Abraão. Ela riu. Então daqui a 9 meses, você vai ver que ela estará com esse filho nas mãos. E aconteceu exatamente como Deus havia falado. Porque era o tempo de cumprir a palavra de Deus, a promessa de Deus. E Sara teve Isaac em sua mão. Confie em Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É porque hoje a gente não confia na palavra das pessoas, a gente não confia nos votos de casamento, a gente não confia na palavra, né? Eu via meu avô, que era militar, tenente do exército, ele falava assim, é que na minha época tirava o fio do bigode e assim, ou o pai da Lili que ainda tem o bigode, né? Tira o bigode aqui, vou cumprir a minha palavra, não vai falhar. Aí porque hoje as pessoas não cumprem a sua palavra, aí a gente acha que Deus é igual. Porque as pessoas falham com a gente, eu vou estar lá, amanhã 3 horas eu estou lá. Aí só responde a mensagem no outro dia. E aí quando é no zap, ou tribulação, né? Visualiza e não responde, ou tira a última vez que viu a mensagem. Mas que é tribulado, né? Esquece que tem gente ansioso que fica esperando a resposta, né? Aí a gente acha que Deus é assim. Só vai responder amanhã, semana que vem, ou não responde porque não vai cumprir o que prometeu. Deus não é desse jeito. Você pode confiar em Deus, Ele não vai falhar. Não há sombra de variação em Deus, não há mudança em Deus. Não, a Bíblia diz isso, Tiago fala sobre isso. Deus não é como nós, que hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Falou algo hoje, amanhã Deus vai voltar atrás. Deus não faz assim, porque Deus não é assim. Então você pode confiar em quem te chamou. Você pode confiar na palavra dEle. Você pode confiar, porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Ele é fiel em absolutamente tudo. Então nós podemos confiar em Deus. É isso que Abraão fala. A vida com Deus é isso. Você precisa confiar nele. Tira da sua mão e coloca na mão de Deus. Sai do nosso controle e está no controle de Deus agora. E acabou. Aí você não precisa fazer mais nada. Você não precisa ser assombrado pela preocupação. Você não precisa ficar, e aí, será que vai? Como é que vai ser? E Deus mostra, inclusive, para Abraão. Por isso que ele chega aqui e faz isso. Fica tranquilo, Abraão. Eu vou fazer o que eu falei para você que eu vou fazer. Então confia. Pode confiar, não tem problema nenhum. Os caminhos que Deus vai usar para isso não importa. Para nós, não nos interessa. Os caminhos de Deus são perfeitos, são altos, são maravilhosos. O que Abraão nos ensina é confie em Deus. Confie. Imagina, ouça Abraão dizendo: eu ouvi uma voz falando comigo para largar tudo para trás e ir onde ele mandou eu ir. E deu tudo certo. Ou nas palavras de Josué, né? Quando ele fala no final do ministério dele: de todas as boas palavras que Deus falhou, nenhuma delas falharam. Todas elas se cumpriram. Porque Deus é confiável. Deus não é igual a mim. Deus não é igual ao marido, a esposa, o filho que desobedece. Deus não é igual ao patrão que promete alguma coisa para você e não cumpre. Deus não é assim. Deus é confiável. E você pode entregar absolutamente tudo na mão de Deus, porque Deus está cuidando de você. E o último que Abraão nos ensina aqui: dependa de Deus
Dependa de Deus. Dependa absolutamente de Deus. Não dependa de ninguém, de nada. Dependa de Deus. Dependa exclusivamente de Deus. Em que sentido isso? Em saber que Deus é que está te dando vida. Deus está te dando vida. De que Deus é que abre porta e mantém ela aberta. Dependa de Deus, dizer de nós aqui, em termos de igreja. Quem imagina, quem começou lá os pais, as mães da fé aqui da graça, 60 anos atrás. Quem imaginou que 60 anos depois estaria aqui? Agora eu tenho certeza que algum crente falou lá, não tem problema. A obra é de Deus, Deus se responsabiliza, Deus vai cuidar. E é exatamente assim. É exatamente isso. A igreja depende de Deus. Se Jesus demorar 50, 100 anos para voltar, e se for da vontade dele, tudo que a igreja da graça precisar para estar de pé até lá, Deus vai conceder a ela, Deus vai dar a ela. Porque a igreja depende de Deus. Não depende dos esforços humanos. E isso é para nós também. Nós dependemos de Deus. É assim que nós nos relacionamos com Deus. Podemos ouvir o médico dizer a nós e falar assim: olha, essa doença é irreversível, é só aguardar a morte. Ok, sem problema, faz parte isso. O final da vida, de fato, é a morte. Só que se Deus quiser, e Ele pode, e nós dependemos dEle, a pessoa pode sair andando do hospital pela porta da frente, sem problema nenhum. Porque por mais que Ele use os médicos, a medicina, os procedimentos cirúrgicos, medicamentosos, Ele tem poder para levantar o doente, dar vida a ele, e está tudo certo. Por quê? Porque Ele é Deus. O que nós precisamos é depender dEle. A nossa vida precisa depender de Deus, é conhecer que não há esforço, não há mérito, não há nada em nós que mude o coração de Deus, não há nada que vá fazer com que o coração de Deus ele passe a ser diferente em relação a nós. Pelo contrário, Deus derramou o seu coração sobre nós, o seu povo, e quando nós aprendemos a depender dEle, Deus nos supre com todas as nossas necessidades. Tudo que nós precisamos, nós somos supridos por Deus. Mas nós precisamos aprender a depender de Deus, e Abraão nos ensina isso. Você vai deixar, Abraão? Já deixei. É isso que vai acontecer? É isso aí. Não está preocupado em se tornar mais rico, mais poderoso no Oriente por causa do seu pai, da sua família? Não. Foi lá e dependeu de Deus. E o que aconteceu? Exatamente aquilo que Deus falou que ia acontecer. Por causa de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas em Jesus Cristo. Porque o descendente de Abraão, o apóstolo Paulo fala que é Jesus. O Isaac foi só uma ponte para chegar em Jesus. E olha o que Deus fez. Olha o que Deus faz com quem depende dele. Não estou dizendo que através de você ou por causa de você, o mundo vai ser revolucionado. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Ele tem poder para levantar cientistas, engenheiros, profissionais, padeiros, pedreiros de excelência, pessoas extraordinárias. Ele pode fazer. Mas não é disso que se trata. Se trata de depender de Deus em todas as coisas. A minha vida pertence a Deus. Os meus caminhos pertencem a Deus. Os meus projetos pertencem a Deus. Os meus sonhos pertencem a Deus. Tudo em mim pertence a Deus. E eu dependo em absolutamente tudo de Deus para a minha vida. É isso que Abraão ensina a nós. Não é o sucesso, não é a fama,
Não é o resultado final, mas é a trajetória de Abraão. Nos ensina que vale a pena. Vale a pena obedecer, vale a pena renunciar, vale a pena confiar, vale a pena depender de Deus. Vale a pena, porque essa é a verdadeira vida com Deus. Quando não tem nada mais de nós e tem tudo de Deus agora. Não está mais nas nossas mãos, mas está tudo na mão de Deus. Eu acho que é o hino 351 do cantor. As tuas mãos dirigem o meu destino. Ó Deus de amor, alguma coisa assim. Confere aí se foi o 351. Eu lembro que minha avó cantava muito esse hino. E é isso mesmo. É isso mesmo. É a mão de Deus conduzindo todos os nossos destinos, toda a nossa vida para a glória dele. Curve a sua cabeça, em nome de Jesus, e oremos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor não tem falhado conosco. Embora possamos falhar, e falhamos diariamente. Tropeçamos, caímos, desanimamos. Em vez de olhar para frente, olhamos de lado, olhamos para trás. Mas o Senhor não muda. O Senhor não regressa a 1 milímetro que seja. O Senhor não volta atrás com aquilo que falou. E é sobre isso que nós queremos aprender a ter vida com o Senhor, a ter vida com Deus, a confiar inteiramente, a nos entregar completamente, a depender absolutamente do Senhor, a ter a nossa vida guiada não pelas nossas emoções, não pelo momento, não pelo acaso, não pelos infortúnios, mas ter a nossa vida guiada pelo Senhor, ter a nossa vida conduzida por Ti, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a trajetória seja tão extraordinário quanto o final que nos aguarda, que é estar com o Senhor para todo sempre. Para que não haja medo, dúvida, para que não haja pensamentos duvidosos, nada disso. Que nosso coração seja tomado por Deus, tomado dessa graça que ao mesmo tempo nos humilha, mas também nos coloca de pé diante do Deus Todo-Poderoso. E a única coisa que temos para fazer é nos entregarmos completamente a Ti. Pai amado, conduz a Tua igreja, conduz as famílias aqui representadas, as famílias da graça. Conduz, ó Deus, o Teu povo, nos ensina a cada dia a vivermos para a Tua glória, a vivermos para a Tua vontade. Que o Senhor conceda mais 10, mais 20, mais 30, mais 50, mais 60, mais 100, mais quantos forem, anos para a graça, para que ela continue abençoando vidas, abençoando famílias. Para que ela continue, daqui a décadas, ser ainda relevante no amor, no ensino e no serviço. Para isso nós precisamos aprender a viver com Deus. Pai querido, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.